Assinale a alternativa em que a alteração da pontuação está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Então você vai me acompanhar aqui. Pode, por exemplo, transformar a relação em romance. Veja aqui, então, o seguinte. Por exemplo, ela é uma expressão denotativa de exemplificação, assim como acontece com a expressão denotativa de explicação, isto é, por exemplo, né? Quais sejam, fica entre vírgula, também, por exemplo, tem que ficar entre vírgulas. Então já sabe que houve erro aqui, tá legal? Pode, por exemplo, transformar a relação em romance. Veja que o verbo transformar, ele é transitivo direto e indireto. Quem transforma alguma coisa em outra. Então, entre o objeto direto e o objeto indireto, cabe vírgula? Não. Então a gente tira também essa vírgula daqui. Então a gente já notou que a alternativa A está errada. Vamos pegar a alternativa B de bola. Olha só. Alimentou um desses modelos de linguagem com todos os apps. Então veja que um desses modelos de linguagem, isso aqui é um objeto direto. Eu não posso separar o núcleo do objeto direto dos seus termos periféricos por meio de parênteses. Não cabe isso aqui. Os parênteses vão separar para a gente o segmento explicativo. O objeto direto não é explicativo, então fora. Concorda comigo? E aí ele continua. Zaps, e-mails e cartas. E aí, nesse caso, se você vai observar, né, que há uma enumeração, naturalmente cabe a vírgula, ok? Beleza, então o problema aqui foram realmente os parênteses, tá? Vamos à frente, pegar a alternativa C. Quando percebeu, estava conversando todos os dias com a memória de quem amou. Bom, então vamos observar aqui. Quando percebeu, ele estava conversando com a memória de quem o amou. Então, neste caso, conversando com alguém, beleza? Ok. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial antecipada, e aí a gente coloca a vírgula obrigatória, ok? Conversando com alguém, ele é um verbo transitivo indireto, e com a memória de assim se assado, objeto indireto, já sabe que entre eles não cabe vírgula. E aí nós temos todos os dias, que é uma adjunta adverbial intercalado. Dupla vírgula aqui. Terror. Duplo parênteses? Não dá, né? Se eu tenho todos os dias, está intercalado, então tem que ficar entre vírgulas, porque é uma adjunta adverbial de tempo. Ok. Mas vem cá. Está intercalado, está com duplo travessão. Então a gente segura aqui um pouquinho, tá? Vamos lá, vamos observar aqui. Por que eu falo que a gente pode segurar? Porque é o seguinte, o autor, ele pode, por liberdade linguística, ele pode querer transformar essa estrutura adverbial, todos os dias, que é uma adjunta adverbial de tempo, ele pode colocar como um comentário do autor. Se ele coloca entre travessões, entre parênteses, ele quer destacar, ele quer enfatizar. Então, quando eu pego uma estrutura adverbial e coloco entre parênteses, eu não quero só demonstrar o valor adverbial. Eu quero enfatizar alguma coisa. Então, eu posso entender como um comentário à parte do autor. Beleza? Opa! Então, neste caso, cabe o duplo travessão. Mas, vamos verificar se a banca realmente quis isso. Vamos analisar o restante. Então, eu deixo um asterisco aqui, porque isso pode me gerar dúvida. Eu não vou eliminar, correto? Eu só elimino aquilo que eu tenho certeza, né? Não tenho certeza ainda. Bora à frente. A tecnologia existe e será usada. Então veja que nós temos aqui a conjunção e aí nós temos o mesmo sujeito nas duas orações. Então a conjunção e, ela liga duas orações de mesmo sujeito, tá? A tecnologia existe, a tecnologia será usada. Então, vamos lá, a regrinha das orações coordenadas com a conjunção e. Quando a conjunção e, ela liga duas orações de sujeitos diferentes, a conjunção e pode ficar separada por vírgula. Ela pode ser iniciada por vírgula, precedida de vírgula, melhor dizendo. E essa vírgula é facultativa. Agora é o seguinte, quando ela une orações de mesmo sujeito, não cabe vírgula antes dela. E é o que aconteceu aqui, por isso está errada esta vírgula aqui. Continuando. Pessoas solitárias encontrarão cada vez mais em IAs deste tipo companhia. Então veja que aqui, olha, cada vez mais em IAs deste tipo, a gente tem aqui uma estrutura adverbial. Eles encontrarão verbo transitivo direto, companhia, objeto direto. Eu não posso deixar uma estrutura adverbial começando com ponto e vírgula, que não cabe,
e terminar com travessão. De jeito nenhum, beleza? Então, neste caso, colocaria dupla vírgula aqui. Agora percebeu como que a alternativa A está errada? Desculpa, a E está errada, a alternativa D de dados está errada, a alternativa B muito errada, a alternativa A muito errada, sobra quem? A alternativa C. Aí vem a interpretação. Opa, todos os dias ele ressaltou. O que é um adjunto adverbial de tempo todos os dias, agora passou a ser um comentário do autor. Então, cabe aqui, separando então por duplo travessão. Isso não quer dizer que, então significa que com adjunto adverbial ele pode receber dupla vírgula? Não. Você vai enfatizar como um comentário do autor. Beleza? Então, alternativa C, por exclusão, chegamos a ela.